É o Evangelho que abre os olhos aos cegos e desimpede as nossas percepções e desentope os nossos sentidos. O Evangelho da Luz. Oi, gente boa, olha só, quero falar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e falar sobre saturação cognitiva. E você sabe o que é saturação cognitiva? Tem vários tipos de manifestação da saturação cognitiva. É quando sentidos da gente, capacidades de discernimento, de conhecimento, de avaliação, de ponderação, são suspensos, ficam anulados, ou todos eles juntos, ou alguns dos nossos sentidos. Por exemplo, eu acho que provavelmente algum dia na vida você tenha se perguntado: meu Deus, como é que a fulana, que é a esposa do cicrano, consegue ficar do lado dele ou beijá-lo, porque o hálito dele é tão terrível que mesmo ele entrando numa sala, ele enche tudo. Depois do tempo, só se sente aquele hálito. Você nunca teve essa experiência? E a experiência de que a esposa do indivíduo não se queixa de nada, é sua amiga, conversa com você e nunca disse coisa alguma a respeito, porque, de fato, ela não sente nada, porque ela teve que aprender a não sentir nada para ter aquele convívio. O que para você é chocante, é insuportável, para quem muitas vezes está todo dia, o cérebro bloqueia o odor desagradável, a sensação de mal-estar que aquela invasão, no caso de odor, produz na sua cognitividade nessa área odorífica. E para você poder sobreviver, a família inteira não sente. É por isso que, por exemplo, você fica perto de uma determinada outra raça, ou etnia, ou grupo humano, e se você for sincero com você mesmo, provavelmente você diga: eles têm um cheiro diferente do cheiro ao qual eu estou acostumado. Nada errado com coisa alguma, é só uma questão de costume ou não, de hábito ou não. Ou acontece a mesma coisa e com quem já teve que morar em lugares mal cheirosos, que quando você chega é um horror, mas depois de dias e dias e dias pulando sobre a mesma vala, você vai deixando de ter o mesmo incômodo. Ou é, por exemplo, o caso de nós, humanos, que somos onívoros, que comemos de tudo. Nossa dieta, nós estamos no topo da escala alimentar e predatória, então a gente come de tudo que existe. Tudo. Nenhum outro ser tem essa variedade de ingestão, de uma diversidade tão grande quanto essa nossa, da civilização humana, e especialmente dos nossos dias, onde você vai a um mercado e você escolhe comida da terra toda. Toda. Dependendo da cidade, tem supermercados que trazem o planeta todo ali para
estender das suas mãos, e a gente consome todo tipo de comida. E o nosso cheiro é horroroso. Mas por que a gente não pode naturalmente consentir com a minha afirmação? Porque nós achamos que existem seres humanos que cheiram mal. E porque normalmente não se cuidam, não se banham, não se limpam, não se perfumam ou qualquer coisa assim. Mas a razão pela qual nós cheiramos mal mesmo não é por causa disso. Nós cheiramos mal porque os outros entes que não são humanos nos detectam, e o cheiro é incomparavelmente mais forte, aquele que nós exalamos, mais do que qualquer outra espécie. Você sente aquilo de longe, aí você diz, mas como é que eu não sinto andando na rua? Porque senão você não seria um humano, não seria possível de haver convívio, porque a gente iria descobrir que mesmo os nossos melhores perfumes não nos privariam desse cheiro, desse mau odor horroroso que os humanos que comem de tudo exalam normalmente. Não uns para os outros, porque senão a existência social seria insuportável. Mas existem diversas formas de saturação cognitiva. Tem a saturação também auditiva, que é uma outra forma de conhecimento. Você tem o olfato, você tem a audição. Tem gente que consegue conviver numa gritaria insuportável. A gente se habitua a tudo. Com o passar do tempo, você já não percebe mais. Você vai romantizando até aquilo que era a sua perturbação, para poder haver sobrevivência, adaptação, já que não tem saída. A gente sofre também de saturação visual. E você fica vendo o que determinadas pessoas suportam do ponto de vista da quantidade de informação visual, e quando você é de uma geração como a minha, onde já havia uma quantidade brutal, segundo os padrões da época, de saturação visual, mas era brincadeira romântica pelo que aconteceu depois em relação ao que acontece hoje. Aí você olha e diz, como é que suportam? Mas suportam, estão ali suportando. E aí você pode ir levando isso para todos os níveis. Para o paladar, tem gente que come fogo, que bota os gostos mais fortes, inconcebíveis ou insuportáveis para a maioria das pessoas na boca. E fazem isso com prazer, por escolha. Às vezes porque começaram sem escolha e por causa da não escolha acabaram tendo que se habituar. É como vida em qualquer lugar, a vida do presídio. É um inferno, mas depois de um tempo o indivíduo começa a ter que processar tudo com normalidade, tudo com naturalidade. Tudo tem que ser incorporado ao patrimônio daquilo que a gente simplesmente sacode os ombros e diz, porque a gente não aguenta que seja diferente, você entendeu? Não aguenta. E essa é a nossa tragédia. A gente entra em estado de saturação cognitiva, de percepção, de discernimento, com uma força extraordinária.
E o texto que eu trouxe para nós hoje, aqui em Marcos 8, de 14 a 21, fala justamente disso, da saturação cognitiva. Mas antes de entrar propriamente na leitura do texto e com pequenas considerações, eu quero dizer que nós estamos hoje, nesse exato momento, vivendo no Brasil um dos extremos da nossa saturação cognitiva. Saturação visual, saturação auditiva, saturação emocional, saturação afetiva, e isso implica em que nós vamos nos dessensibilizando, nós não vamos mais vendo, nós vamos perdendo sentidos, vamos naturalizando números, vamos normalizando estatísticas, vamos simplesmente dizendo, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Ah, vamos parar com essa história. Deixa de ser frouxo. Que medo é esse? Todos nós vamos morrer um dia. E aí, os números vão subindo, 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 e eu me lembro, em março, 15 de março do ano passado, quando começaram a morrer as primeiras pessoas no Brasil, aqueles gritos lá de Wuhan, cidade sitiada na China, depois a mortandade na Itália, e aí na França, no Reino Unido, na Espanha, em Portugal, e aí começou a graçar nos Estados Unidos, e Israel começou a acusar índices elevados e começaram as medidas de protocolo de proteção em pandemias, o que já se sabe sobre ações virais e como se deve defender-se deles, tudo isso começou a ser praticado. Eu me lembro como tudo era assustador. E aí, quando aqui passou de 100 pessoas, meu Deus, 100 no Brasil. Daqui a pouco a gente vira Itália. A Itália tinha lá 600, 700. E aí, depois de um tempo, nós fomos chegando aos 600, aos 700, mas achando que havia uma resistência especial no povo brasileiro, que era um povo que bebe água de esgoto, que toma banho em vala negra. Tem algo especial na genética do brasileiro. Isso aí tudo é bobagem, é coisa de gente fresca. Aí os números passaram 1.000. E aí começou a haver um pequeno susto. Eles foram subindo, foram subindo, foram subindo. Depois chegaram a 2.000. E aí algumas pessoas ficaram realmente preocupadas, bastante assustadas com as perspectivas, os prognósticos, enquanto uma quantidade enorme simplesmente tratava aquilo com a total e absoluta indiferença que podiam arranjar em algum lugar que eu não sei onde, dentro de um ser humano. E aí chegamos aos 3.000. E aos 3.000 começaram a haver as primeiras manifestações de recordes mundiais. O fato é que hoje
nós chegamos a 4.200 e tantos mortos, embora haja eventualmente uma acumulação de registros do fim de semana, que só foram feitos hoje, mas os prognósticos todos é de que nós chegaremos, provavelmente no fim do mês de abril, início de maio, com 5.000 mortos. Mas ninguém está sentindo quase nada. Quando eram 80, 90, 100, no início da pandemia, o choque era muito maior do que agora, quando nós somos o epicentro. E nós hoje passamos de 4.200 registros. E a nossa vacinação vai lenta, atrasada. E a gente corre o risco de dar espaço para que as nossas variantes produzidas em solo pátrio se desenvolvam para novas variantes já não alcançadas pelas nossas próprias vacinas. E aí a nossa situação ficaria muito mais difícil. Mas eu sei que eu estou falando isso aqui e tem um monte de gente dizendo: eu não vou ficar aqui não, eu vou sair. Eu vou sair, eu não aguento ficar aqui. Para onde eu vou, o assunto é esse, eu não estou afim, desculpas. Muita gente que, inclusive, me ama muito, mas que está dizendo: pelo amor de Deus, aqui também muda de assunto. Mas é Jesus que me obriga a conversar com você sobre saturação cognitiva. Porque a nossa vida é praticada sobre o chão do auto-engano e da saturação cognitiva. Aliás, na realidade, é a saturação cognitiva que produz auto-engano. A gente não quer ver a realidade, a gente começa a produzir outras realidades mentais para a gente não enxergar as reais. Porque a verdade que liberta é também a verdade que apavora. E a maioria não quer lidar com ela. Preferem entrar num estado de negação, de dessensibilização, de impossibilidade de introjeção, de reflexão. Não sente nada mais, e quando chega num lugar como este aqui, que você eventualmente vem com o coração aberto, e aí me encontra falando sobre saturação cognitiva, incluindo o que está acontecendo conosco hoje no Brasil, no meio dessa pandemia, você diz: eu te amo, mas eu vou voltar amanhã, hoje não. Mas eu digo a você, em nome de Jesus, fique aí. Não fuja. Não fuja da verdade. Ela vai perseguir você. Mas o fato é que no dia de hoje, o que aconteceu foi equivalente a que 18 aviões de porte médio com capacidade de voo do Brasil para a Europa tivessem caído, saído os 18 e caído os 18, no dia de hoje. Você veja quantos desastres poderiam ser medidos pelo acidente concreto do dia de hoje, mas que fica difuso no choro dos gritos, dos clamores, das dores, nas casas dos impotentes, dos sem voz, porque a grande maioria não tem o carinho, o cuidado, a visibilidade, nem
a convergência de amor intercessório, como graças a Deus está acontecendo com o Paulo Gustavo. A maioria tem no máximo a voz de uma neta na porta de uma enfermaria, implorando, ou de uma sobrinha, implorando uma semana, e a pessoa morre ali, entubada no corredor. Saturação cognitiva. E a maioria foge de lidar com o assunto. E entra na negação, é mais fácil. Eu sou perguntado praticamente todo dia, às vezes mais de uma vez no dia, por que tanta gente opta pelo negacionismo? Porque a grande maioria das pessoas não quer ver, não quer ouvir, não quer pensar, não quer discernir, não quer ter que lidar com a consequência lúcida e consciente das escolhas que precisa fazer. A maioria não quer. A maioria quer um pai, quer um pajé. A maioria quer um guru. A maioria quer um profeta. A maioria quer um mapa astral. A maioria quer algum tipo de teleguiamento. A maioria quer algum controle. Não é verdade que as pessoas querem liberdade, elas não querem. Pouca gente quer liberdade. A maioria quer alguma, mas nem tanto. Porque a liberdade final aqui é essa, da admissão da realidade sem evasão. A maioria não suporta, não aguenta. E aí a negação cresce. E para ocupar o vácuo da negação, a gente desenvolve auto-engano, que são as projeções dos nossos olhares enganados. Mas é assim que é, e você precisa ter a coragem de se enxergar. E agora, enquanto você pensa no que eu acabei de dizer, eu vou ler o texto de Marcos 8, de 14 a 21, onde se diz: ora, aconteceu que eles, os discípulos, que estavam com Jesus agora num barco, se esqueceram de levar pães para a travessia, que não era um dia inteiro, nem uma noite inteira, não seria nada disso, era uma travessia. Talvez fosse levar umas 2, 3 horas. Mas o fato é que eles esqueceram de levar pães. E no barco, eles não tinham consigo senão um pão, apenas um pão. Agora, o interessante é que eles estão vindo da segunda multiplicação dos pães. Não é nem da primeira. Já tinha havido a primeira. Eles conheciam já essa história de Jesus multiplicando pães. Eles já tinham servido desses pães e comido desses pães. Eles não estavam sendo desvirginados na multiplicação de pães. Aqui se diz, essa é a segunda multiplicação dos pães. De modo que eles são pessoas que tinham tido essa experiência. Logo depois da primeira multiplicação de pães, que você acha aqui em Marcos 6, eles também viram Jesus andando por sobre o mar. E no interregno houve uma quantidade enorme de milagres, de curas. E aí vem a segunda multiplicação dos pães. E agora eles entram num barco e ficam preocupados porque esqueceram de levar pães.
mas tinham só um pão. Interessante, antes eles não tinham praticamente nada. Na primeira multiplicação de pães foram 5 pães e 2 peixinhos. Eles alimentaram só homens, havia 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Imagine a multidão, e sobraram 12 cestos. E aqui nessa outra situação se diz que era grande multidão. E Jesus disse que tinha compaixão deles, que não os haveria de despedir sem alimentá-los, e perguntou: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7. Era até mais do que da primeira vez. E aí houve multiplicação de pães que eram para aqueles homens, que eram cerca de 4.000 homens. E então Jesus os despediu. E eles entraram no barco. E dentro do barco, Jesus nota que eles estão ansiosos, tem um bochicho. E ele pergunta: o que é? E eles dizem: não, é que a gente só trouxe um pão. Só um pão. Aí Jesus diz: vocês estão vindo de 5 pães para milhares e sobrou, de 7 pães para milhares e sobrou. E aqui nós somos, vocês 12 e eu somos 13. E temos um pão. Vocês não acham que tem pão demais, levando-se em consideração as proporções anteriores, que o único problema que nós não temos aqui é de pão? Mas é interessante que eles estão assim. Jesus então os preveniu, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, que é esse olhar que só leva em consideração aquilo que as autoridades instituídas dizem que é realidade. Era o fermento da religião e o fermento da política, dos fariseus e de Herodes, casados, ditando realidades, inchando a realidade, botando um fermento. Jesus diz: olha só, cuidado. Aí eles começam a conversar entre si. Escuta, por que ele está falando do fermento dos fariseus e de Herodes? Será porque nós não temos pão? Eles estavam fixados na ideia do pão. E Jesus olha e diz: a mente de vocês ficou tomada, possuída, saturada. Jesus, percebendo-o, eu acho extraordinária essa expressão, Jesus percebendo o que estava acontecendo, o fenômeno, discernindo o fenômeno, porque é um fenômeno, percebendo-o, ele percebe algo, é o fenômeno impeditivo. Percebendo, lhes perguntou, porque essa coisa precisa ser perguntada, precisa ser questionada. Senão a gente fica preso na bolha e não enxerga mais nada. Só o que dizem que é para a gente ver. Por que discorreis sobre o não terdes pão? Perguntou-lhe Jesus. Ainda não considerastes? Ainda não compreendestes? Tudo que vocês já viram até aqui não deu para ainda perceberem que o único problema que vocês não têm é de pão? Ou será que o coração, os sentidos, a sensibilidade, a cognição de vocês ficou endurecida, ficou enrijecida, ficou entupida? Tendo olhos, todavia não vedes, e tendo ouvidos, todavia não ouvis? Os sentidos de vocês se embotaram,
Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Acordem! Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda. E aí eles chegam em Betsaida, do outro lado, e chegando em Betsaida, trouxeram a Jesus um cego. E esse cego é colocado aqui nessa narrativa. A narrativa aconteceu, mas a distribuição da cronologia é toda completamente intencional. Quando eles chegaram em Betsaida, trouxeram a Jesus um cego, rogando a Jesus que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, tirou-o daquela multidão condicionante e levou-o para fora e aplicou-lhe saliva aos olhos. Saliva nos olhos. Botou líquido, um outro sentido, tocou dos olhos. Impôs as mãos na cabeça. Deixou ele sentir o calor, a saliva. E perguntou-lhe, vês alguma coisa? Porque, frequentemente, quando a gente está tomado dessa saturação cognitiva que eles estavam aqui, e o texto é sobre saturação cognitiva, a pessoa, de fato, não compreende. Não adianta, você repete, você fala, você explica, mas ela não vai compreender, porque ela não quer compreender, porque ela endureceu todos os sentidos. E aí Jesus chega em Betsaida e acontece a história desse homem, e Jesus pergunta, agora tu vês alguma coisa? E o homem recobrando a vista, não a visão, ele começou a recobrar a vista, o impedimento visual, começou a entrar luz no globo ocular dele. E ele respondeu, vejo os homens. Ele viu o movimento longe, na aldeia, para lá e para cá. Vejo os homens porque vejo umas árvores andando. Aí Jesus viu que ele estava sem foco, que ele precisava de uma cura para os sentidos, porque ele não estava ainda vendo seres humanos com nitidez, ele não estava discernindo a realidade com nitidez. Era como os discípulos que estavam sofrendo de saturação cognitiva. Esse homem é apenas um exemplo de como, às vezes, a gente já tem alguma luz. Mas a mente, e é com a mente que a gente enxerga, a mente ainda não vê com nitidez, conforme o ajuste do Evangelho de Jesus. Não vê, não discerne, esquece, tem medo de lembrar, de guardar, de entender, de discernir, de avaliar, de escolher, tem medo. Tem medo de dizer, a escolha foi minha e eu fiz isso sozinho. Vês alguma coisa? Eu vejo homens andando como se fossem árvores. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos, as 2 mãos, e segurou. E ele, passando a ver claramente, quando Jesus tirou as mãos de sobre os olhos, ficou absolutamente restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa.
recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Essa história é para ilustrar como, no caminho, os discípulos, e eu diria que especialmente os discípulos, têm a tendência de sofrerem de saturação cognitiva. As pessoas mais ateias, emocional e afetivamente que eu conheço, são os pastores, são os padres, são os sacerdotes, são os profissionais da religião. Elas são as menos sensíveis, as menos permeáveis. Elas ficaram saturadas. Elas choram sem lágrimas. Elas clamam sem clamor. Elas oram uma oração gritada de maneira estereotipada, porque não é verdade. De tanto estarem ali todo dia, o dia inteiro, foram ficando saturados. Eu já ouvi de vários pastores, especialmente dessas igrejas que têm culto de manhã, antes do meio-dia, no meio da tarde e depois à noite, são muitas assim, o cara dizer que depois do último culto, ele parava num bar, comprava uma garrafa de cachaça e tomava todinha no gargalo, porque ele não aguentava mais, especialmente falar do que ele não cria, todo dia. Vários, centenas, milhares, você sabe. Mulher de pastor, então, meu Deus, filhos, sabem, eles veem como o pai ou a mãe se tornaram seres ateus. Deus está nos lábios, mas o coração está distante dele. Ficaram impregnados, não aguentam mais, e os filhos não aguentam mais nem ouvir a voz de crente à porta. Saturados, tomados disso, com raiva. Hoje em dia eu vejo o país inteiro ficar saturado com os evangélicos. Há uma saturação como nunca houve antes. Nunca houve antes. Antes sempre havia o lado bom dos evangélicos. Era como a banda podre da polícia e a banda boa. Isso há 35 anos atrás. Aí se dizia, mas a banda boa ainda é melhor. Depois os anos foram passando, aí começou a se dizer, agora é metade, metade. Depois a banda ruim aumentou, cresceu. Hoje se diz que a banda ruim é maior do que a banda boa. É o que aconteceu com os evangélicos como designação, conforme eu, infelizmente, tinha predito há 30 anos. Eu disse, se os evangélicos não assumirem o que é ser evangélico, e ser evangélico é carregar a qualidade do evangelho na vida e na prática da vida, vai chegar uma hora em que essa terminologia vai pertencer ao que houver de mais abjeto e de pior hoje no meio evangélico. À época, quando chegar essa época, eles serão os donos da sigla, praticando o que há de pior na cara do mundo inteiro, como hoje se vê. E tudo isso que eu disse está gravado, está escrito. Não tem aqui nada que não seja histórico, com milhares de testemunhos. Mas o que aconteceu é que as pessoas não sentem mais nada.
Evangélico, há 30 anos atrás, era em favor do desarmamento. Hoje, evangélico é em favor do armamento. Evangélico apoiava campanhas de paz. Hoje, evangélico apoia campanha de ódio, de intolerância, de raiva. Elege criaturas que no passado eram interpretadas e vistas como verdadeiros anticristos, anti-evangelho, anti-humanos. De repente viraram os heróis dos evangélicos, porque não se sente mais. O que eu estou dizendo aqui, tem muito pouca gente com coragem de admitir. Eu sei. Se eu fosse mais inteligente, eu pararia de tocar nesse assunto. Eu falaria só o que vocês querem ouvir. Mas eu deixaria de ser evangelista, proclamador de boa nova, que abre os olhos aos cegos, que desentope os ouvidos dos surdos, que libera a língua dos mudos, que põe em liberdade os oprimidos e anuncia o ano da graça de Deus. Deixaria de ser profeta de Cristo Jesus para a minha geração e para este tempo e para esta hora. Eu não tenho como. Ai de mim se fizer o contrário. Quem não me entende agora, um dia me entenderá. Eu sei, no entanto, que miríades de anjos estão dizendo amém para aquilo que eu estou proclamando em nome de Jesus aqui na terra. Saturação cognitiva. E o país todo também está em saturação cognitiva. Esses números de mortes vão sendo dados, a gente vai esquecendo, vai tentando. Não. Tem gente que já me diz, eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber. Aí você fala, a pessoa, olha, eu não estou querendo, já tem dias que eu não sei de nada, eu não quero nem saber. Eu digo, olha, se você não quer saber, mas fica e se protege, tá tudo bem, mas se você não quer saber para andar por aí sem se proteger, então é como aquele garotinho no início do programa de hoje, andando às margens do lago, sem saber de nada, e ali naquele desequilíbrio, quase vai, quase não vai, sem saber, sem entender o que é realidade e o que é reflexo. Então, por favor, minha amiga, meu amigo, olha aqui para mim. Você talvez esteja perguntando por que esse fenômeno acontece. E é inegável que Jesus estava tratando dele quando estava fazendo aquelas perguntas, acordando, tirando os discípulos daquele transe. É um transe. É um transe. Vocês não têm a menor dúvida, é um transe. O cara que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem discernimento, mas não percebe, entrou num transe. Isso é individual, tanto quanto se torna coletivo. Pode assolar nações inteiras, o mundo inteiro, um transe. Nós somos altamente hipnotizáveis e também somos auto-hipnotizáveis. Desenvolvemos os bloqueios que a gente quer para não perceber o que a gente não quer enxergar. Aí você pergunta por quê? Em primeiro lugar, veja aí e anote, é um scriptzinho muito básico, eu não tenho tempo para nada mais sofisticado. Em primeiro lugar, o Braulio vai botar aí, eu não sei aonde é que ele foi, está aí. Em primeiro lugar, porque o sobrenatural aturde. O sobrenatural aturde. Você pode repetir isso comigo? O sobrenatural aturde. Ele deixa a pessoa aturdida. Se você começa a
lidar com o sobrenatural se você não tiver o pé muito no chão, com muita facilidade, você enlouquece. Eu já vi muita gente entrar num mundo de sobrenaturais e não saber mais voltar para a dimensão espaço-temporal concreta, totalmente concreta. Eu já vi gente enlouquecer. Assim como eu já vi gente em Israel e em Jerusalém ficarem possuídas pela chamada Síndrome de Jerusalém. E a pessoa chega ali, parece que entrou num portal, num mundo paralelo. E tem gente que não sabe mais voltar. E tem gente que enlouquece. Isso pode acontecer com qualquer um, quando você quer e quando você também não quer, seja como negação, seja como projeção. Mas se não for realidade, pode ser fermento da religião dos fariseus, pode ser fermento da ideologia de Herodes, da política. Se altera a realidade, é maligno. Nós fomos chamados para as medidas certas, para as proporções certas. Agora, uma coisa é fato, não é à toa que 70% dos que estão em clínicas psiquiátricas sejam oriundos de igrejas evangélicas também, especialmente daquelas que falam de milagre, 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 visão, revelação e milagre o dia inteiro, todo dia. E a pessoa perde o equilíbrio, perde a noção, porque o sobrenatural aturde. E olha que eles estavam experimentando o melhor sobrenatural possível, um sobrenatural sem gritaria, sem histeria, sem maluquice, sem ninguém comendo grama, sem ninguém rolando no chão, sem ninguém em estados estimulados de transe de qualquer natureza. Ao contrário, tinha um trabalho, distribuir pães, depois coletar os pães, contar quantos pães, tudo muito, muito lúcido, matemático, consciente. Eles nem conseguiram entender como aquilo tudo tinha acontecido sem que houvesse nenhum salto de nada. Aí vem a segunda multiplicação. E são 7 pães para 4.000, e a mesma coisa, distribuem, depois pegam tudo, depois contam tudo, e agora entram, e é na presença de Jesus que eles estão, que é o ser mais equilibrado que a Terra já conheceu, tudo nele em estado de alinhamento, não há nele nada que seja bipolar, não há euforias loucas e nem depressões cotidianas. Ele não começa a semana de um jeito e termina de outro, e nem um dia de um jeito e termina de outro modo. Ele se altera conforme a vida, no equilíbrio das ondulações da existência. Isso é saúde. É com Jesus que eles estão. Mas mesmo com Jesus, o sobrenatural os aturde. Eles ficam... Jesus tem que sacudir, cara, o que é? Acorda! O que é? São sentimentos, são bloqueios, são medos, são temores. O que é? Mas sacudam-se e enxerguem-se. Compreendam. Vocês têm que compreender, não podem abrir mão da compreensão. Tem que fazer sentido. Tem que haver ciência. Tem que haver racionalidade, tem que haver lógica, tem que haver uma resposta sim à pergunta: compreendeis agora que Jesus faz a eles? Compreendeis? Em segundo lugar, por que o sobrenatural aturde tanto a gente, ou por que a gente entra em saturação cognitiva?
É porque a quebra dos processos lógicos paralisa o cérebro, paralisa sinapses. O que são sinapses? Senão repetições que são feitas e feitas e feitas e feitas e feitas até que se estabelecem e ganham existência própria. E elas funcionam tão maravilhosamente porque elas vão operando no automático. E quanto mais a gente treina, mais a gente pratica, mais no automático fica. A tal ponto que, por exemplo, quando eu jogava bola com extrema habilidade, você vai jogando tanto, 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 que parece que chega um momento em que a bola vai diminuindo a velocidade. Seu cérebro começa a enxergar tudo como se você estivesse meio em câmera lenta, vendo muitas coisas a um tempo só. Agora, isso é o que o cotidiano produz na gente. Quando chega o sobrenatural que nos aturde, ele também quebra os processos lógicos e isso nos paralisa, dá essa paralisada. Aqui no caso deles, vocês vejam como houve um frisamento da lógica. Eles não conseguiam, e Jesus chamou, apelou para essa dimensão matemática deles, de proporcionalidade, de regra de 3. Jesus chamou a eles para um exercício de matemática. Meçam quantos tínhamos e quantos foram atendidos e quantos recolhemos. Na segunda vez, quanto tínhamos, quantos foram atendidos e quantos recolhemos. Agora, vejam, nós só somos 13 e temos um pão. Vocês não acham que tem uma desproporção, que vocês entraram num estado de desproporção? Ou vocês não sabem mais partir o pão? Comer um pedaço de pão? Tem que haver milagre todo dia? Para onde foi que a mente de vocês foi? Foi para o exagero, que quer todo dia, ou foi para a negação, que diz não acontece nunca? Para que extremo paralisante vocês foram? E, em terceiro lugar, a gente entra frequentemente em processos de saturação cognitiva porque a proximidade do insuportável dessensibiliza a gente. A gente fica muito próximo dessa coisa que está para além da lógica, para além do raciocínio, porque tinha ali uma matemática só para verificar uma conta milagrosa, mas não explicava o milagre em si. Eles continuavam diante do aturdimento. E que ou gera o excesso de querer o tempo todo, ou gera a paralisia, o frisamento cognitivo. A proximidade do insuportável dessensibilizam. Vocês lembram aqui de Marcos mesmo, no capítulo 6, quando Jesus vai para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, e que ele se admirou da incredulidade deles, porque ali ele não pôde operar muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É o que diz Marcos 6, verso 6. Então, qual era a questão ali? Era a proximidade. A gente conhece o pai, a gente conhece a mãe, a gente o viu adolescente, jovenzinho, crescendo, a gente o viu com espinha na cara. A gente viu os primeiros pelos, a gente conhece as irmãs, a gente até já paquerou, a gente até já se olhou, eu conheço, nós conhecemos. É aqui a casa do carpinteiro, da Maria, e tem esses irmãos todos que a gente conhece, que andam pela cidade. A cidade não é grande, Nazaré era muito pequena, mas a proximidade era tão grande que deles começam a ouvir falar que Jesus cura, ressuscita mortos, e
faz milagres e maravilhas. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Aí eles estão ouvindo isso lá em Nazaré, né? Se não faz na sua vida é porque você não crê. Aí Jesus chega lá e eles dizem, não, pelo amor de Deus, aqui não, é muito próximo, ninguém suporta, é de uma saturação inaceitável para a mente, para a alma. Você pensar que o extraordinário, que o maravilhoso é vizinho, bloqueia. Ninguém quer tanta proximidade assim do sublime, do maravilhoso. A proximidade do insuportável, portanto, dessensibiliza a gente. É por isso que Jesus faz as perguntas que faz a esses discípulos, que são as mesmas que ele faz a mim e você. O que houve? Vocês não compreenderam? Não sabem calcular? Onde foi que vocês esbarraram? Em que nível de bloqueio vocês estancaram? Que processo de negação é esse? Que extremo é esse ante o qual vocês estão sem saber para que lado vão? Tomem cuidado com os inchaços da realidade, com as superlativizações, seja da religião, seja da ideologia política, seja do que seja, das grandes e maiores visões dilatadoras do nosso olhar na existência, que indubitavelmente são as que vêm da religião e da política. Senhor Jesus, é o Evangelho aplicado ao dia de hoje. É Jesus no barco, é Jesus querendo nos tirar do transe, é Jesus desejando nos acordar. É Jesus nos chamando a ver, a enxergar, a não termos medo, a não nos escondermos da luz, nem da verdade, nem da lógica, nem da razão, nem da compreensão, nem do entendimento, nem do discernimento. É Jesus nos chamando a amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Por favor, acorda muitos dessa hipnose na qual se colocaram e à qual se entregaram. Eu peço que isso aconteça antes que os nossos corações fiquem endurecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém.